Bom, a gente vai para o segundo módulo agora, dando sequência ao nosso encontro de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre incubadora, aceleradora, o que é cada uma delas, para que serve cada uma delas. A Rosana, pode, Rô? Essa é a Rosana, gente. Ó, sem ela não sai. Bom, então eu vou chamar aqui, para conversar com a gente sobre esse assunto, o Sérgio, da Cietec, o Pedro, da Aceleratec, e o Márcio, do Sebrae. Então, assim, mandem perguntas, que o legal é vocês fazerem um evento. Eu estou aqui já cheio de papel hoje. Aqui, ó. São perguntas e a gente quer que vocês construam esse evento. Deixa eu pegar esse papel aqui, pronto. Junto com a gente. Bom, a gente resolveu fazer esse segundo módulo falando diretamente dessa questão de incubadora e aceleradora, porque, por mais que todo mundo saiba mais ou menos para que serve cada uma delas, vamos dizer assim, tem muita questão envolvida nisso, e principalmente para saber de que forma você pode melhor extrair a participação, a parceria com cada uma delas, né? Então, eu queria começar perguntando para o Márcio, do Sebrae, e é uma pergunta bem didática, explicar para a gente um pouquinho o que é uma incubadora, o que é uma aceleradora e qual a principal diferença entre elas. Legal. Bom dia a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite do Estadão para o evento. É sempre muito bom poder participar de um evento como esse, falar de empreendedorismo, trazer um pouco da experiência do Sebrae nesse processo. O Sebrae fomenta o empreendedorismo e trabalha na promoção da competitividade dos pequenos negócios. A gente vê exemplos de empreendedorismo clássico aqui do digital, cada vez mais democratizado. O digital vem democratizando a arte de empreender e vem mudando um monte de coisas. Eu vou tentar ser o mais didático possível. Eu estou com 2 especialistas aqui de incubadoras e aceleradoras. Para mim é um papel um pouco... Eu te deixei logo difícil no começo. Um pouquinho. Bom, mas eu vou tentar fazer. Eu sei que eles vão ampliar essa discussão. Mas eu queria dar um passo antes e falar um pouco das semelhanças, e é o que traz um pouco da dificuldade de entendimento. Perfeito. Quando a gente fala de incubadora e aceleradoras, eu acho que tem 3 coisinhas aí que são semelhantes nos dois ambientes. Primeiro, que a gente está falando de ambientes de inovação com foco em empreendedorismo. Ou seja, se a gente conseguisse, de uma maneira lúdica aqui, tentar se botar um do lado da outra em termos de estrutura, de ambiente, você chega no espaço e olha, se tirar a plaquinha de incubadora e aceleradora, a gente vai ver coisas muito parecidas em termos de estrutura. Então, são ambientes de inovação focados ao empreendedorismo. Uma segunda coisa que eu acho que é super relevante trazer para a discussão é que, para as duas, tanto para a incubadora, para o processo de incubação, quanto para o processo de aceleração, o resultado está totalmente alinhado ao empreendedor. Então, o empreendedor é o grande responsável para o sucesso ou não de um negócio dentro da incubadora, dentro de uma aceleradora. A gente viu aqui o Thales e o Danilo dando exemplos do que é empreender o dia a dia. E esse comprometimento e engajamento é o básico para se começar qualquer trabalho, seja numa incubadora ou numa aceleradora. E uma terceira coisa que eu acho que é o resultado de tudo isso é que a experiência vivida, tanto no processo de incubação quanto de aceleração, é sempre muito válido, é sempre rico. Mesmo que não tenha sido um caso exitoso em termos de projeto, em termos de negócio, a experiência fica e pode ser muito bem utilizada para o futuro. Dizendo isso e trazendo essas semelhanças à tona, a gente vai um pouco para as diferenças. Mas eu vou tentar ser mais didático possível com 2 professores aqui do lado. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala de incubadora, a gente está falando de algo um pouco mais antigo no Brasil, já existe há algum tempo, já existe um histórico. E estão atrelados aí a academia, a centros de pesquisa, a governo, a entidades que apoiam o empreendedorismo de uma maneira geral, inclusive o Sebrae tem apoiado fortemente o processo de incubadoras aqui no Brasil. E quando a gente vai para uma aceleradora, a gente está falando de empresários, é um negócio, e grupo de investidores financiando tudo isso. Então, é uma primeira diferença. Eu acho que uma segunda diferença é o tempo do processo. Quando a gente fala de incubadora,
a gente está falando de, e como o próprio nome diz, incubação, a gente está falando uma preocupação desde a gestação da ideia e a transformação disso num projeto, num negócio, no objetivo que quer que seja. E isso não está atrelado necessariamente a um tempo muito rápido, a um tempo de resposta muito rápido. Está muito mais focado no processo de desenvolvimento disso. Então, em média, por exemplo, numa incubadora, a gente tem 2 anos e meio, 3 anos, acho que o Sérgio vai me corrigir se eu tiver feito algum equívoco aqui, mas mais ou menos isso para uma empresa sair graduada de uma incubadora. E quando a gente fala de uma aceleradora, também, como o próprio nome diz, a gente quer acelerar. A ideia é fazer com que o negócio cresça rapidamente para que dê resultados muito rápidos. A gente está falando entre 4 meses e 6 meses. Perfil de público para uma incubadora, e aí o processo de seleção também caracteriza isso. Para você entrar numa incubadora, geralmente são feitos editais, chamada pública, onde você emite e coloca a sua ideia, e isso vai ser avaliado. Você pode ser de TI, você pode ser de biotecnologia, nanotecnologia, são N projetos que trabalham nisso. Uma aceleradora ela já faz um projeto, uma seleção um pouco diferenciada, em sua maioria desafios de startups, e a entrada numa aceleradora está muito mais ligada no feeling do empresário da aceleradora, se aquilo vai ter resultado ou não, se aquilo vai ter um crescimento rápido ou não, ou se aquilo vai expandir ou não. Serviços que uma incubadora presta, além de toda a estrutura física e toda a parte de logística interna do processo, tem um serviço de consultoria, tem uma aproximação com a academia. Na aceleradora, já trabalha com mentores, com uma equipe, um staff muito focado em fazer uma gestão de choque em alguns pontos que precisam de crescimento. Essas são algumas diferenças. E eu acho que a principal diferença, eu acho que dou a deixa para os dois começarem a falar, é o modelo de negócio de cada uma delas. A razão de ser de uma incubadora é diferente de uma razão de ser de uma aceleradora. A incubadora ela não tem fins lucrativos, a aceleradora tem fins lucrativos. A incubadora não investe na tua empresa objetivando alguma coisa para frente, ela não faz nenhum tipo de investimento. Na verdade, quando você entra numa incubadora, é lógico que tem muito subsídio ali, né, em termos de estrutura, mas o empreendedor tem que pagar para manter seu espaço, e é lógico que é um valor bem acessível, bem factível. Mas na aceleradora você é investido pela empresa. Então, a aceleradora investe dinheiro, faz investimento financeiro, faz investimento econômico, te coloca em contato com um monte de gente nesse processo. E no final do processo, que é o quê da questão, que é a contrapartida disso tudo. Uma incubadora ela não te pede, a contrapartida não está linkada necessariamente ao resultado que você vai ter. Então, algumas não te pedem, algumas pedem índice de faturamento depois que você gradua a sua empresa, trabalho social voltando para a incubadora. E uma aceleradora não, ela tem esse é o negócio da aceleradora. A partir do momento que você investe, que a aceleradora investe na tua empresa, ela pede um equity no final. Geralmente é uma parcela da empresa, entre 15% em média. Acho que o Pedro vai poder falar um pouco mais sobre isso. Em linhas gerais, essas são as diferenças. E eu acho que, para o início de discussão, eu acho que tanto a incubadora quanto a aceleradora fazem trabalhos voltados ao empreendedorismo, e eles são totalmente complementares. Eu participei de uma discussão um tempo atrás falando sobre se uma anulava a outra. Eu acho que muito pelo contrário. Eles são totalmente complementares, e o que a gente está vendo hoje nos programas de incentivo, Startup Brasil, CID, Startup Rio, é cada vez mais empresas que eram incubadas entrando no processo de aceleração, e essas empresas entram cada vez mais e melhor preparadas. Então, acho que são totalmente complementares e vale aqui para o início da conversa. E é isso, né? A gente está indo para um caminho, não sei, vou até perguntar isso para o Pedro e para o Sérgio. A gente está indo num caminho de complementação, né? Talvez seja interessante, Sérgio, queria que você começasse respondendo, de repente passar primeiro pela incubadora para depois chegar num processo de aceleração. E aí faço essa pergunta para você, se você de dentro consegue enxergar isso. E uma outra pergunta que eu vou fazer para você é, às vezes também a pessoa, o empresário, a startup, não vai desesperada demais atrás de entrar numa incubadora ou buscar atrair uma aceleradora antes de ter um negócio um pouco mais idealizado? Queria que você respondesse essas duas questões. Primeira, se está acontecendo um processo de complementação e se essas empresas precisam amadurecer um pouco mais, de repente, para chegar e buscar essa incubação e a aceleração. Bom dia, Daniel. Bom dia, Márcio. Bom dia, Pedro. Bom dia, pessoal. De fato, hoje nós estamos vivendo essa, entre aspas, disputa, mas extremamente saudável, entre as aceleradoras que chegaram e todas as quase 400 incubadoras que estão pelo Brasil. O melhor dos mundos seria a Aceleratec do Pedro,
ir garimpar empresas só dentro das incubadoras. Já achariam as empresas arrumadinhas, bonitinhas, certinhas, para aquele momento de inflexão total de mercado. Ela já tinha um conceito formado de capital, já tinha uma propriedade intelectual arrumadinha, já tinha o design, a marca, e aí a Aceleratec chegava lá, levava esse jovem empreendedor. De fato, isso está acontecendo. O CETEC já colocou... Danilo, obrigado, viu, Danilo? O que você falou do CETEC aqui, eu já podia ir embora, que já tinha ganho meu dia, não é? Porque o Danilo demonstrou bem a importância de uma incubadora nesse início da empresa, nessa formação de equipe e, principalmente, na convivência desse ambiente de inovação para você pôr essa empresa no ponto de mercado. Mas cabe, sim, a nós achar o termômetro para que essa empresa esteja pronta para uma aceleração. E isso acontece, às vezes, dentro da própria incubadora, como aconteceu com a RF Ideas, que hoje está dentro da Log Equinix, uma empresa que, em 11 meses, nasceu, cresceu e está no mercado voando, hoje botando essa tecnologia na Equinix, no Vale do Silício. Nós tivemos 2 empresas sendo aceleradas na Wayra, a aceleradora da Telefônica. Estamos agora, no início de maio, sentando à mesa com a aceleradora Abril Plug and Play, que acaba de ser desenvolvida para juntos trabalhar na direção de buscas de empresas, Daniel, e arrumar essa empresa até o momento certo, para colocá-la aí na mão das aceleradoras, porque este papel, a incubadora, no caso do CETEC, pelo tamanho, por estarmos aqui dentro de São Paulo, você acaba funcionando também como aceleradora, como esse evento, a questão de 15 dias, prontas para o mercado. O CETEC pôs 7 empresas na frente de vários empresários na área de TI. No dia 13 de maio, nós vamos fazer um dos maiores eventos da Lei de Informática, a lei mais completa do Brasil, que pegou, a lei que veio e ficou, que tem começo, meio e fim, que CGU, CTU, CPU não questionam a lei. Quem usa o recurso da Lei de Informática da grande empresa canalizada para startup. Então, o CETEC, de uma certa maneira, tem mecanismos de acelerar negócios para que ela depois tenha um outro nível de inflexão com as aceleradoras. Legal. Pedro, fala um pouquinho. Vocês, imagino que fiquem bastante de olho em incubadoras, o que tá surgindo no mercado para ir lá pescar. Mas você acha que está existindo, acho que essa questão que o Márcio levantou é bárbara para a gente conversar. Existe essa complementação no Brasil, acho que até por uma cultura. E como é que é? E queria uma opinião tua também, uma análise tua, de como é esse processo de incubação e de aceleração fora do país, em grandes mercados, para a gente entender o momento que a gente está e como isso funciona, essa relação funciona fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, enfim. Legal. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, muito bom estar aqui ao lado dos colegas, do Márcio, do Sérgio, queria agradecer o convite do Estadão. Acho que, em primeiro lugar, eu gosto de encarar, eu gosto sempre de visualizar uma escadinha, né? Essa escadinha, onde o primeiro degrau da escadinha é uma incubadora, né? E não necessariamente você vai passar por uma, mas onde o segundo degrau é uma aceleradora. Então, o que o Sérgio falou, por exemplo, a gente tem, por exemplo, uma empresa, né, a Profes, que veio lá do CETEC, que está indo super bem também, é um pessoal de altíssima qualidade, e está acelerando conosco. Então, é o que a gente busca, né? A gente busca talento. Nosso negócio é movido a talento e a gente precisa, né, que essa empresa dê certo, porque, como o Márcio falou, a gente tem uma questão financeira envolvida. A nossa remuneração se dá no sucesso dessa empresa, né? Então, a Aceleratec, ela só realiza o investimento que ela faz quando uma empresa tem um evento de liquidez, que pode ser um fundo investindo uma nova rodada ou ela sendo vendida, por exemplo.
quando a gente compara as empresas, as aceleradoras aqui no Brasil e as americanas, por exemplo, os americanos já têm um pouco mais de estrada. Eu falo um pouco mais porque é tudo muito novo. As aceleradoras são um fenômeno extremamente recente. A gente tem pouco histórico no mundo. Mas, recentemente, eu estava em São Francisco. Só em São Francisco existem mais de 300 aceleradoras. Quer dizer, é um número gigante. E daí tem aceleradora focada só em determinados tipos de negócio, aceleradoras que são ligadas a empresas, né, como a Abril Plug and Play, a Wayra, né, que são ligadas a grandes empresas, e aceleradoras são independentes, como a Aceleratec, né? Então, eu acho que a gente ainda está num estágio bastante inicial no Brasil, embora a gente esteja vendo um número de aceleradoras surgir, né, um número cada vez maior surgir, e em várias localidades do país, o que nos deixa muito felizes, né, porque quer dizer que o mercado está amadurecendo nesse sentido, e vários empreendedores estão vendo nas aceleradoras uma oportunidade para crescer mais rápido, porque, essencialmente, uma aceleradora ela não resolve o problema de uma empresa, né? Ela pega uma empresa boa e ela faz, como o nome indica, ela ficar muito melhor, muito mais rápido, né? Que esse é o nosso negócio. O Sérgio pode começar respondendo essa, mas eu vou querer que todos vocês opinem. Vocês têm visto, em linhas gerais, que a moçada, e não só a moçada, né, porque a gente tem visto isso no Brasil também, surgirem empreendedores em startups que não são necessariamente jovens, né, porque acho que tem uma questão de sempre, pelo menos antigamente, quando a gente fala de startup, antigamente era 6 meses, 1 ano atrás, de aliar essa questão de porque é dono de startup é jovem, e a gente sabe que isso não está acontecendo. Mas, enfim, a pergunta é, esse pessoal está se preparando mais, está chegando mais preparado, as ideias, o refinamento ali, a peneira, tem sido melhor, as ideias inovadoras, as ideias de novas tecnologias, elas têm surgido com mais frequência, Sérgio, lá no CIETEC, depois Pedro fala da Aceleratec, e aí o Márcio complementa. Sim, esse mix de idade está mudando bastante, e o CIETEC tem uma idade média de 38 anos. Então, nós temos vários startupeiros de 70, de 75 e 80 anos, em todas as áreas do conhecimento. E exatamente aquilo que a gente vê, escuta, estuda, lê, o mundo inteiro quer reproduzir aquele ambiente do Vale do Silício. Segunda-feira, lá no Center Norte, no encontro da Ampei, nós vamos estar em 1.500 pessoas, 2 dias discutindo 30 anos da Ampei e a inovação. Nós vamos estar lá com o Wang, lá do Vale do Silício, exatamente falando sobre como reproduzir ambientes, habitats para que a inovação e o empreendedorismo aconteça. Quanto maior este ambiente, melhor, que você tem muitos atores juntos. Então, estar com pessoas de todas as áreas do conhecimento, da física, da matemática, da biologia, da história, da psicologia, da medicina. Quando você coloca 700, 800 pessoas no mesmo ambiente, trocando informações, o Danilo deu esse toque, exatamente a riqueza entre as empresas na troca de informações é o que tem de mais rico num ambiente com 130 startups neste momento, como o CIETEC. A aceleradora, com 5, com 10 ou com 20 empresas, ele reproduz outro tipo de ambiente. Como se diz, as pessoas dentro de uma aceleradora têm que ter horas segundo para ir ao banheiro e algumas horas para dormir. O resto é coaching, a mentoria é trabalho forte. Na incubadora, o networking que rola entre todas essas idades e é a riqueza maior. O CIETEC já está numa 3ª geração daquilo que a gente chama de serial entrepreneur. Então, é aquele empreendedor. Nós estamos com 3 empresas que já foram investidas, já estão grandes no mercado. O que é grande no Brasil? São empresas que estão faturando de 20 a 30 milhões de reais.
e elas já estão voltando para investir em outras empresas. Então, este é o grande ambiente que a gente está reproduzindo ali dentro do Instituto de Pesquisa Energética e Nuclear, no IPEM, dentro da cidade universitária de São Paulo. Bacana. Pedro, fala um pouquinho dessa realidade hoje do Brasil, dos empreendedores no Brasil. Está melhorando o nível ou a gente ainda precisa caminhar um pouco mais? Acho que sempre tem que melhorar, mas eu acho que o nível a gente vê uma melhora. No começo a gente via aquele empreendedor chegando lá com um aplicativo para não sei o que na balada, né? Aquele que a gente viu de aplicativo de balada, né? O mundo não precisa de mais um aplicativo de balada, a gente costuma dizer, precisa resolver grandes problemas, né, que tem sobrando aqui no Brasil para resolver. Então a gente está vendo esse cara que fez o aplicativo de balada, viu que não deu certo, aí ele mudou e começou a pensar em outros problemas. Então a gente vê uma curva de aprendizado desses empreendedores que é bem interessante. E também tem essa coisa da startup ser um negócio meio cool, né? Porque é startup e tem suas próprias siglas e MVP para cá. Você até está falando o que é MVP, né? O que é MVP? Não, na verdade é um produto em estágio bem inicial, né? Já validado, né? A ser validado pelos clientes que se dispõem a pagar. Então a gente costuma dizer assim, não, a gente não é startup, é empresas de base digital, né, que tem que ganhar dinheiro, e daí a coisa mais cool que existe é faturar e lucrar. Essas são as duas coisas cool que a gente encara, e acho que é essa mentalidade que a gente vê os empreendedores mudando e se adaptando, e realmente indo muito mais para buscar empresas consistentes, em vez de tentar emular o Instagram, emular grandes, né, aquelas empresas que são hits lá no Vale do Silício, que no Brasil isso não aconteceria no atual estágio que nós estamos, né? Então a gente precisa de empresas mais consistentes, mais pé no chão, que faturem, né? Pelo menos essa é a nossa tese lá na Aceleratec. Legal. E o legal de ter também aqui o Márcio, porque como ele está dentro do Sebrae, ele é coordenador da área de startups do Sebrae. Óbvio que ele tem uma vivência muito bacana de startups, mas por estar dentro do Sebrae, ele consegue ver esse ambiente do empreendedorismo de uma maneira geral. Não só quem empreende por startup, mas o empreendedor, entre aspas, a gente pode dizer isso, talvez startup use esse termo daqui a 10 anos, tradicional. Como é que está esse mercado hoje? Como é que estão Como é que estão os empreendedores hoje? Mais preparados do que estavam há 5, 10 anos, por exemplo? E qual é o caminho que você enxerga aí pela frente? Legal. É bom a gente ouvir esses comentários e ouvir uma definição do Thales aqui de uma empresa, que é aquele que, quando alguém paga por um problema... E quando a gente pensa em Brasil, o problema a gente tem bastante, né, para resolver. Então, é um cenário super propício para a atividade empreendedora. É legal também a gente ver quando fala do Sebrae, a gente está hoje falando aqui em 2014, mas em 2012, quando o Sebrae começou a participar dessa discussão, era sempre muito complicado colocar o Sebrae. O Sebrae sempre teve num patamar e num lado e numa experiência muito do tradicional. É verdade. Era o da padaria, o da videolocadora. Da lojinha. Locadora, né? Exatamente. Não tem mais, né? É impressionante. Pois é. E como a gente estava muito atrelado a essas atividades, foi, de certo ponto, difícil a gente pular essa barreira. Eu costumo dizer e costumo trazer sempre números das últimas pesquisas de empreendedorismo no Brasil. Legal. Eu trago dados da GEM, por exemplo, a última pesquisa global de empreendedorismo feita no Brasil, ela traz um pouco dessa diferença e desse novo contexto. E é um processo de evolução, o Brasil está evoluindo nesse caminho. Se a gente fosse pensar 10 anos atrás, e se eu tivesse nesse mesmo palco falando sobre empreendedorismo, a gente estava falando de um empreendedorismo por necessidade. O país vivia um outro momento, um momento em que não tinham tantas oportunidades, e toda vez que se tinha dinheiro, você tem um dinheirinho no bolso, você investe naquilo para te dar a sobrevivência do processo. Então, era muito mais focado no retorno de sobrevivência mesmo. Eu necessito empreender porque eu não tenho outra opção. Se a gente fizesse esse evento há 5 anos atrás, a gente já mudaria um pouco esse contexto para uma coisa mais de oportunidade. O Brasil começa a empreender por oportunidade. E isso até hoje. Então, a gente já começa a ter participar das oportunidades e criar oportunidades, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E a gente, quando fala de startups, a gente começa a ver um terceiro tipo de empreendedorismo surgindo aí, que é um empreendedorismo já muito visto nos Estados Unidos, por exemplo, em Israel, que é um empreendedorismo por opção. Então, eu não empreendo por necessidade, por oportunidade, mas eu quero empreender. Eu já sou preparado durante toda a minha vivência para empreender.
A gente vê características de passionalidade, então é uma coisa muito mais passional. A gente vê o Thales e o Danilo falando aqui. É apaixonante, né? É apaixonante. Falam com paixão dos negócios. Né? É uma coisa mais dinâmica, é uma coisa que você não precisa chegar ao fim para saber que deu errado, então você valida durante o processo. Então, são algumas coisas que começam a mudar e que eu acho que muda não só para as startups. A gente está falando de startups porque está no evento de startups, mas muda no contexto geral. O Sebrae tem trabalhado com novas metodologias, como o Canvas, que o Thales falou, agora a metodologia do Cush Dev, que está sendo implementada, está sendo construída pelo Sebrae, mas não somente para trabalhar com startups, mas para trabalhar com todo mundo. Então, é muito legal a gente ver pessoas que estão começando a pensar, por exemplo, em ter uma padaria, que é um exemplo muito clássico no Sebrae, e começar a pensar diferente no começo da padaria. Não é mais o ponto que é o principal interesse do processo, é a necessidade, é como você valida, é como você se diferencia. É fazer o drive-thru, né? Exatamente, é você validar. A gente recentemente até publicou, desculpa te cortar. Não, é isso. Mas é isso, não é pensar uma padaria como todas as outras. Inclusive essas padarias gigantescas, né, que oferecem de sushi até, enfim, sei lá. Cada vez mais a padaria vende menos pão, né, e vende mais outras coisas. É o drive-thru de padaria, uma outra solução pensando na cidade. E isso acaba servindo para empresa de tecnologia e para startup, eu acho que isso é uma regra geral. Bacana. Tem uma pergunta aqui, Pedro, do Marcos Freire Melo, que já fez até no outro módulo uma outra pergunta. Eu não sei se eu tinha mencionado o seu nome, então agora cumpri. Marcos Freire Melo. Ele pergunta, Pedro, qual o fator de decisão primordial para a aceleradora escolher uma empresa? Se é o empreendedor, a figura de quem está ali na frente vendendo a ideia para você, se é o plano de negócios, a gente já tratou no módulo anterior de plano de negócios, se é a ideia em si ou se é a apresentação de PowerPoint. Bom, não é a apresentação de PowerPoint, já começo falando isso. O que a gente olha é assim, é uma empresa em estágio bem inicial. Na Aceleratec, a gente aceita empresas que já tem um produto desenvolvido e já tem algum cliente ou algum usuário em cima desse produto. Esse é o estágio que a gente pega, porque o nosso programa ele tem 4 meses, então ele é muito rápido e a gente consegue impactar muito no crescimento se já existe o produto. Então, o que a gente olha? A gente olha principalmente o time, e o que nos mostra que um time é bom é basicamente o que ele conseguiu já fazer. Né? Então, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não nos adianta. A gente quer saber o que ele já tem, o que ele já fez, a qualidade do que ele já tem, porque um produto de qualidade, uma entrega de qualidade, denota um time de qualidade. Pelo menos é uma relação de causa e efeito que a gente consegue fazer. Outra coisa que a gente olha é o tamanho do mercado que esse empreendedor quer pegar. Então, por exemplo, se ele está num mercado gigante, a gente olha mercados que têm mais de R$1 bilhão de tamanho no Brasil, né, para começar. Ou que esse mercado vai chegar a mais de R$1 bilhão nos próximos 2 ou 3 anos. Esse é o nosso critério de mercado. Então, a gente costuma olhar essas duas coisas. Plano de negócio, como eles falaram aqui, não faz sentido nesse estágio de empresa. A gente olha o modelo de negócio da empresa, ou seja, como que ela vai ganhar dinheiro, sabendo que isso vai mudar durante a aceleração. Então, o que resta é basicamente a qualidade do time, o problema que ele vai querer resolver num mercado que é grande o suficiente para que a gente consiga crescer. Né? Esse é o nosso critério. Em linhas gerais é a mesma coisa, Sérgio, lá quando você olha para quem está chegando, esses são os pontos a serem analisados? Nossa, é um pouco diferente. Nós queremos que a pessoa que se apresente para nós, querendo participar do processo seletivo, demonstre no papo conosco, seja pela internet, seja no balcão, que ele tem uma inovação num negócio, num produto, num serviço ou num processo. Ele tem que ter uma inovação. E essa inovação tem que demonstrar que precise agregar conhecimento. E esse conhecimento está na USP, na Exalc, no ITA, no ITAL, e que o CETEC vai ser o veículo também para aproximá-lo desse conhecimento que está na universidade, que a gente sabe a dificuldade que é para fazer acontecer, mas o CETEC está lá fazendo isso há 16 anos. Então, ele tem que demonstrar isso e, para acontecer, ele vai ser convidado a ficar 15 dias em sala de aula conosco, 40 horas desenvolvendo aquela ideia dele, pondo no papel. É um pouco mais longo que um Canvas,
é um business plan bem orientado por um time de consultores da pesada, e é esse o documento que ele vai nos entregar para se analisar a ideia inovadora, e ele vai ficar lá dentro do CIETEC, numa área de TI, de tecnologia da informação, até 2 anos, 2 anos e meio, mas numa área de meio ambiente, novos negócios na área de biotecnologia, eletrônica, microeletrônica, ele vai ficar até 4 anos. Então, esses são os grandes diferenciais. Legal. Continuando, vou fazer mais uma pergunta, a pergunta da Fernanda Borges. Ela pede opinião aqui. Ela faz para os 3, eu vou começar para o Márcio, fazendo essa pergunta para o Márcio. Ela diz assim: o que a gente mais vê hoje é a preocupação das incubadoras e das aceleradoras brasileiras de focarem apenas, e se não tiver certo, eu quero que vocês falem, na área de TI. E quanto, ela pergunta, né? E aí ela pergunta, e quanto às oportunidades para as áreas dos demais segmentos de empreendedorismo? Quer dizer, a gente vê, né, muito dinheiro entrando para quem tem solução de TI. Eu acho que a análise dela eu concordo com a análise dela. Queria que você falasse por que isso, se vocês concordam, e o que pode ser feito para, entre aspas, não sei se é essa palavra também, democratizar essa questão. Eu vou deixar a bucha de incubadora e aceleradora para os dois e vou passar um pouco do lado empreendedor. Eu acho que a gente vive um momento de uma explosão empreendedora. E cada vez mais a gente vê empreendimentos surgindo de uma maneira mais rápida, mais efetiva. Tecnologia da informação, o fato de tecnologia da informação, TI tá no processo, é por conta de todas as facilidades que a internet potencializou, da abrangência que você consegue chegar, por exemplo, com uma ideia ou com um negócio, da facilidade de você criar uma empresa hoje, e não necessariamente criar uma empresa, mas criar uma landing page e começar a vender teu produto amanhã sem que você precise de grandes formalizações. Eu acho que a velocidade da transformação veio realmente democratizar isso. E eu acho que essa democratização ela cria ela tem uma coisa real, que é o processo real, mas tem também um processo do modismo, da expertise. Eu conheço incubadoras que trabalham com TI, mas também que trabalham com outras, tanto incubadoras como aceleradoras. Existem aceleradoras sociais, existem aceleradoras de todas as formas. Quando a gente vai para fora do Brasil, existem aceleradoras de tudo. Eu acho que no Brasil a gente está num momento de começo, um momento bem incipiente. Eu acho que ainda é informação. TI é mais legal, de repente, pela velocidade do processo. E pela facilidade de implementação e validação do negócio. Então, você sabe muito rápido se vai dar certo ou não, você consegue validar isso muito rapidamente. Eu acho que é só uma questão de momento, de aproveitar a oportunidade. O Pedro deu uma pista quando falou, a gente olha para o mercado de determinado tamanho, né, quando a gente recebe esse candidato ou começa a prestar atenção num negócio. É mais ou menos por aí. E aí acaba se confundindo com esse tipo de negócio mais ligado à área de TI. Eu acho que o Márcio matou a charada aqui quando ele falou da simplicidade que é você colocar um negócio de TI de pé, né? Então, é muito rápido a gente colocar um conceito para rodar, testar esse conceito. Então, uma aceleradora, ela, no caso da Aceleratec, são 4 meses. Em 4 meses não dá para a gente colocar um negócio, eu odeio esse termo, mas um negócio offline no ar, né? Ou seja, a gente não consegue fazer isso, porque ele precisa de um ciclo mais longo. A gente olha para esses negócios e a gente fica se coçando para começar a entrar em alguns nichos que são também odeio esse termo, mas não a velha economia, né? que assim é uma padaria, logística, são coisas, são problemas tão graves, né, que a gente tem no Brasil, tão importantes para a gente trabalhar. Mas o problema é, o nosso modelo hoje ele é totalmente preparado para o digital, né? Não quer dizer que amanhã a gente não vá abraçar novos modelos, e dentro do digital existem N subdivisões, né? Como o Márcio falou, tem aceleradora focada em hardware, por exemplo, coisa que exige uma expertise diferente de quando você vai fazer um software, né? Bacana. Sérgio? Complementa para a gente, por favor. É verdade. O tempo é crucial para a aceleradora. Para a incubadora, ela pensa diferente. Os 90 dias que muitas aceleradoras têm aceleradoras, a Smart Camp, ela acelera 1 mês. É 1 mês que tem que dar esse voo da empresa.
Em 90 dias, o CIETEC está preocupado em que o modelo fiscal tributário da empresa que está nascendo seja o mais perfeito nesse Brasil complicadíssimo da questão tributária. Nós vamos praticamente certificar um escritório para que ele nasça correto para sempre. Ele, em 90 dias, vai ter muito clara a questão da propriedade intelectual. Ele vai saber os passos, é estratégico patentear ou não, quando será. Então, a equipe de propriedade intelectual que vai estar junto com ele, ele vai entender que os primeiros recursos ele pode buscar em 6, 9, 10 meses das agências de fomento públicas. Nós não estamos preocupados com o dinheiro do investidor que está do lado da aceleradora. Nós queremos que ele se prepare como esse edital que foi à mídia ontem do CNPq e que apoiou 55 empresas no Brasil, 55 empresas para contratarem doutores com bolsas até R$400 mil cada uma. 6 do CIETEC. Mais de 10% do Brasil foram 6 nossas, Daniel. Então, essa empresa vai trabalhar isso 2 anos. Então, o nosso tempo é diferente, mas nós queremos... O ano passado... elas já faturaram, dentro do CIETEC, 70 milhões. Então, não é que ela não fature, que ela não escale mercado. Nossa preocupação é que, depois de 10, 11, 12 meses, ela bote o pezinho e o coração no mercado. Pezinho e o coração e o bolso. É isso aí. Escuta, tem até uma pergunta, infelizmente veio sem nome aqui, mas é interessante. Ô, Pedro, acho que você pode responder essa rapidinho. Existem aceleradoras, você tem conhecimento aqui no Brasil ou fora do Brasil, de aceleradoras específicas para outros ramos que não tecnologia, que não inovação nesse sentido? Assim, por exemplo, para prestador de serviços ou para outro tipo de economia, como você falou, o termo horroroso de velha economia? Você conhece alguma coisa disso? Eu não conheço nenhuma específica assim totalmente focada em não tecnologia, Entendi. né? Assim, mas tem várias são sociais, tem negócios, né? O empreendedorismo social está ganhando muito espaço, tanto aqui quanto lá fora. Na Europa tem bastante isso, mas eu não tenho conhecimento de alguma aceleradora totalmente não digital, né? Bacana. Sérgio, vou fazer uma pergunta para você, mas quero que o Pedro também responda e o Márcio em seguida. Muito bem, você recebeu ali o sujeito ou os sujeitos, donos da empresa, bacana, estão ali. O que eles não podem fazer de jeito nenhum que vai estragar o processo? Que você fala, putz, eu não estou falando nem do negócio, assim, não evoluir ou chegar à conclusão que ele precisa mudar de caminho e ir para outro lado. Isso eu acho que é normal e faz parte do processo, numa incubadora. Faz parte. Mas que tipo de problema você já viu ali na incubadora, no CIETEC, que você falou, isso serve de exemplo para nunca se fazer? Ou não teve? O que é bacana também se aconteceu. Não tem, e como tem muito mais coisas erradas assim, a serem corrigidas do que os acertos todos. Mas uma coisa que nunca pode acontecer é o empreendedor achar que ele é o Deus e sozinho. A primeira coisa que nós fazemos na palestra de integração é tirar todos os títulos que ele tem. No CIETEC, nós equiparamos todas as pessoas. Ninguém é PhD, ninguém é doutor, todos são, o Zé, o João, a gente equipara as pessoas. E a nossa segunda preocupação é que o time que ele vai formar. Ele pode chegar sozinho, desenvolver a ideia dele sozinho, mas depois de 4, 5, 6 meses, ele não pode mais, seja a área que for, ser sozinho. E aí a força nossa com ele na busca de equipe. A outra coisa que é pecado mortal, nós não permitimos que ele contrate um Zé Mané para fazer a escrita, o contador, a questão fiscal tributária. Ele tem que nascer sério com a contabilidade, que vai ser o passo seguinte, que qualquer aceleradora, qualquer investidor vai olhar para ele e dizer assim, você está errado desde o começo. Então, nós pegamos o Sebrae para nos ajudar e dar os primeiros passos. A quarta, quinta coisa é, a sua ideia é patenteável? O seu negócio tem dono? Isso está registrado?
quais os primeiros passos que nós podemos dar juntos para você proteger o seu conhecimento. Como que vamos fazer isso? Aqui está a grande empresa de propriedade intelectual para te ajudar. Segundo, cara, você falou bonito, a marca que você tem é linda. Você registrou sua marca? Seu logotipo, a sua identidade visual? Espera aí, vamos trabalhar na identidade. Então, são 5, 6 liçõezinhas dos primeiros passos. Mas damos valor. Quem nunca perseguiu a Cassandra Phillips? Clique em fail.com, de dar errado, fail.com. É um evento grandioso que está no 4º ano nos Estados Unidos, que o evento chama Os Fracassados. E eu tento fazer isso aqui no Brasil, a gente não consegue. A gente não consegue porque existe um preconceito cultural, desgraçado, é cultural. Mas preste atenção no que está acontecendo de juntar fracassados e a parte boa de cada fracassado, como dar coisa boa. A cultura do fracasso não é a cultura que define a pessoa, o empreendedor. Eu acho que é isso. E acho que é por isso que no Brasil ainda não se fala disso. Exato. Porque quando a pessoa fala, eu fracassei, e todos nós fracassamos ou vamos fracassar, inclusive nesse evento vocês não sabem como a gente fica perto de fracassar com algumas coisas, mas eu acho que é isso. Eu acho que essa cultura ela precisa ser desenvolvida. Que bom que você tocou nesse ponto, Sérgio. Depois a gente vai conversar, você me ajudar a gente tentar tirar isso do papel. Já é um convite público. Sim, aqui. porque nós no CIETEC estamos trabalhando empresários que não deram certo para trazer testemunho e serem importância aula para os que estão lá. Eu tentei, comecei com uma primeira menina, não deu certo porque eu pus o tema, porque não dei certo. E não pegou direito, ficou mal entendido o mercado, mas nós estamos voltando com isso. Foi um erro, né? Não, mas eu queria brincar com as duas coisas, mas pegou pesado, o brasileiro é desgraçado mesmo. Legal. Pedro, fala um pouquinho, o que o cara não pode fazer de jeito nenhum? Assim, eu acho que o Sérgio já falou várias coisas legais, mas eu acho que é uma questão de atitude, né? Eu acho que e daí puxando, né? Acho que errar e falhar é aprendizado, né? Eu acho que tem que ser encarado como aprendizado. E a gente não encara isso como aprendizado. Tipo, lá nos Estados Unidos o cara falhou 3 vezes, pô, esse cara sabe muito, né? A gente pensou, pô, esse cara sabe bastante. Mas eu acho que em termos de atitude, eu acho que é onde a gente principalmente peca, né? Onde os empreendedores principalmente pecam. Então a gente vê, por exemplo, se o cara não é obcecado desde o início com o cliente, né? O cara fica lá enfurnado dentro de casa, fica só querendo fazer o produto perfeito e deixa de falar com o cliente, deixa de sair para a rua para vender, deixa de ser agressivo, né, na parte de vendas. A gente vê claramente a startup que falha é aquela que não sabe vender, é aquela que não consegue colocar o seu produto no mercado. Muito mais do que não conseguir desenvolver o seu produto, essa é a principal causa de falha. E acho que outra coisa é o cara se envolver demais nesse ecossistema, assim, nessa jogo das vaidades, fogueira das vaidades das startups, começar a achar que ele precisa agradar os seus pares para gerar um case, para sair no jornal, para sair na revista, para não sei o quê, em vez de agradar a pessoa mais importante que ele tem que agradar, que é o seu cliente. Então, no final do dia, ele precisa agradar só um cara lá, que é o cliente. Todo o resto é detalhe, né? Então, a gente vê startups que são super famosas, estão super high profile em tudo que é veículo, mas não faturam, ou seja, não são um caso de sucesso, e aquelas são bem quietinhas às vezes, e estão faturando um monte, estão vendendo horrores, os clientes estão super felizes. Então, acho que isso é uma coisa importante em termos de atitude do empreendedor, né? Muito bacana essa visão. Fala, Márcio, para a gente, complementa, por favor. Legal. Acho que, em cima disso tudo que foi falado aqui, acho que o comportamento do empreendedor é tudo nesse processo. Foco no negócio que está fazendo, e quando a gente fala foco em todos os sentidos. Inclusive, nele, na verdade, quando o Sérgio fala dos cargos, que cada vez a gente mais vê aparecendo, eu estou no Sebrae há uns bons 10 anos. Aí. Acho que no último ano eu nunca falei com tanto CEO de empresa, porque cada vez mais tem CEOs, tem CTOs, CFOs, e eu acho que o grande problema... Você está do lado de um CEO, você está me irritando. Não, mas eu estou falando muito bem disso. Mas eu sou Chief... Eu estou falando muito bem... Mas eu sou o Chief Equilibrist Officer.
Bom, a gente já está indo para o final, só passar um recado. Quando eu encerrar esse segundo bloco, a gente vai ter a parada para o café, mas fiquem sentados porque a gente vai fazer um sorteio. Eles me pediram para fazer um sorteio aí, tá bom, gente? Eu vou me despedir deles e aí vocês vão conhecer o meu lado mestre de cerimônias. Para a gente encerrar, queria perguntar para os três o seguinte. Na opinião de você, a gente está chamando esse evento de tentar desvendar um pouquinho qual que é o futuro dessas startups no Brasil e, óbvio, em comparação com outros países. Então, a pergunta é simples. Como é que vocês enxergam o empreendedorismo, as startups, desculpe, daqui a 5, 10 anos? Se dá para traçar um panorama tão longo assim? Ou, de qualquer forma, como é que vocês acham que esse mercado vai caminhar nos próximos anos? Sérgio, pode começar respondendo essa para a gente? Hoje à tarde, às 14 horas, no Congresso, um grupo vai estar discutindo a nova PEC, a nova proposta de emenda à Constituição brasileira. Na nossa Constituição brasileira não tem a palavra inovação, não tem a palavra incubadora, não tem a palavra aceleradora nem parque tecnológico. Nós, da diretoria da Amprotec, estaremos lá com uma equipe, num trabalho já de algum tempo, para a gente colocar um pouco de ordem no que é inovação nesse país, o conceito certo do que são as incubadoras e parques. Porque se nós recebemos um recurso federal, o CGU vem questionar o que é você. Então, a lei da inovação do Brasil, que foi feita há 8, 10 anos, é daquela lei que veio, mas ela não se completou. Nós estamos, neste momento, hoje, em mais uma batalha que pode ser um dia espetacular da PEC 290. E nós temos outras leis chegando, outros investimentos. Há 15 dias, na minha aula na Poli, na produção, no 5º ano, eu terminei a minha aula, que o professor titular é o Ari Plonsky, e um aluno falou, professor, você me desculpe, mas o senhor está no Brasil, o senhor é otimista assim sempre? O senhor caiu de onde? Qual paraquedas? Eu falei, cara, eu estou lendo jornal todos os dias, ando pelo mundo todo ano, 2, 3 vezes, e eu vim dar uma aula para 70 alunos, e eu trouxe um monte de coisas bonitas que vão acontecer nos próximos anos no Brasil. Eu sou otimista, porque tenho 130 startups lá acreditando com todas, como o Thales disse, não é brincadeira empreender no Brasil. Tudo conspira contra. Vocês vão ver uma matéria minha no Estadão daqui a 90, 120 dias, de uma startup do Cietec, de biotech, que acaba de conseguir toda a certificação dela no FDA americano, e ela começa a exportar em setembro, outubro, para os Estados Unidos, e não consegue exportar para cá, por causa da nossa Anvisa. E vocês já estão cansados de escutar isso. Então, mas o quadro é positivo. Existe uma convergência de fatores do Estado, de visões de legisladores, e nós estamos melhorando, sim, e eu gostaria que vocês prestassem alguma atenção. O CETEC existe há 15 anos porque o Estado colocou o peso dele. Bom, existe uma hora que o Estado põe o peso dele e desequilibra. O CETEC está dentro da cidade universitária de São Paulo, apoiado pela USP, pelo IPEM e pelo IPT, com outros stakeholders, e a força do Estado foi usada para isso, e, graças a Deus, até agora, ele não interferiu negativamente para a gente caminhar. Nos apoiou e tem apoiado cada dia mais. Bacana. Pedro? Olha, eu sou otimista. Eu acho que a gente está melhorando. A cada dia a gente tem um passinho. Eles são imperceptíveis, mas a gente vai melhorando. Não vou falar da burocracia e tudo mais. Eu acho que o que a gente deve ver, né, nos próximos anos, eu acho que a gente deve ver mais empresas gigantes,
de tecnologia no Brasil. Então, a gente deve ver empresas que faturam mais de 1 bilhão, mais empresas que faturam mais de 1 bilhão, porque isso é fundamental para o ecossistema. Precisa ter empresas gigantes, não adianta ter empresas, um monte de startup pequenininha. Então, com esse monte de startup que a gente cria, vai ter aquelas que vão realmente crescer e se tornar empresas gigantes. Vamos ver empresas abrindo capital na Bolsa, empresas de tecnologia abrindo capital na Bolsa, o que é uma coisa importante também para o nosso ecossistema. E eu acho que a gente vai criando um modelo de empreendedorismo próprio, nosso, adaptado à realidade brasileira. Acho que o Brasil hoje, no mundo, é o país que tem mais oportunidades para a gente explorar, né, por N circunstâncias. Eu vejo muito empreendedor, não, eu quero empreender nos Estados Unidos, né? Acho que a oportunidade está lá. Tudo bem, se você quiser ser global, e acho que esse é outro ponto, a gente vai ter mais empresas brasileiras que são globais, né? Para a gente tirar essa síndrome de vira-lata nossa, que a gente tem que ficar imitando o que os americanos fazem para fazer coisa boa. Não, a gente pode criar o nosso Google, a gente pode criar o nosso Facebook, e aí por diante. Então, a gente tem como fazer isso. Basta a gente começar a pensar maior. A gente tem que pensar muito grande, a gente pensa muito pequeno, né? Então, acho que essa mentalidade do brasileiro a gente está vendo mudar. E acho que isso vai acontecer nos próximos anos, e com isso todo o ecossistema de investimento também vai amadurecendo. A gente vai ver mais investidores arriscando mais, como a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, o investidor arriscando muito mais que o investidor brasileiro. Então, isso deve acontecer também nos próximos anos. Enfim, é meu prognóstico. Bacana. E Márcio? Eu acho que é tudo isso que já foi falado. Eu acho que vão ter mais startups, vão ter mais empresas aparecendo. Tem uma coisa que eu acho que quando a gente fala do ecossistema de startups, a gente está focando nas startups, mas eu acho que precisa, para ter esse tipo de resultado, a gente trabalhar no desenvolvimento do ecossistema como um todo. A gente está falando de incubadoras que estão entrando no processo e tem que entrar no processo fortemente, tem que ser encarados como um dos ambientes propícios à inovação e de resultados. Tem as aceleradoras que há 2 anos tinham pouquíssimas, hoje em dia já começa a surgir, mas a gente está falando de investidores anjos que ainda está bastante incipiente, que são super necessários, super importantes nesse processo. Venture capital, muito mais difícil ainda, a gente não tem ainda essa cultura no Brasil. E todos os atores, como o Sebrae, eu estou vendo, a gente tem feito trabalhos em parceria com a Apex Brasil e outros atores cada vez mais se colocando à disposição e no momento certo. Eu acho que a gente viveu no ano passado um momento único no Brasil de todo mundo tentar fazer alguma coisa. Eu acho que agora é o momento de todo mundo tentar fazer uma coisa mais coordenado, de uma maneira complementar. Não é um querendo entrar, um fazendo uma coisa porque o outro está suprindo. O que a gente ouve falar é que existem gaps, poxa, a gente sabe que tem gaps, e vamos trabalhar nesses gaps, vamos focar nisso. Eu acho que o desenvolvimento do ecossistema é a base para que a gente tenha startups cada vez melhores, cada vez mais desenvolvidas. Quanto ao surgimento de grandes cases, a gente precisa realmente ter esses grandes cases. A gente tem vários programas no Brasil começando com foco e com objetivo muito claro nisso. A gente tem exemplos muito bons no Brasil, a gente tinha 2 exemplos muito efetivos aqui. Eu acho que cada vez mais a gente consegue passar isso para o público em geral e passar que isso é factível, isso é possível. É possível você sair de um evento de startup, um weekend da vida, como o Thales saiu, e hoje ter uma empresa em 30 países. Isso é possível e isso é acessível a todo mundo. Basta querer, basta buscar e basta fazer. Bacana. Bom, agradecer o Pedro, Aceleratec, Sérgio, do Cietec, e o Márcio, do Sebrae Nacional. Gente, muito obrigado pela aula.